Muito bem. Sérgio Neto, como é que tá? Como é que estava em bem, Brasília, Sérgio? Pois é, tudo bem, Lili? Como é que vai? Obrigado. Olha, Brasília não nos surpreende nunca, né? A verdade é essa. Há uma certa letargia no sistema público de Brasília aguardando essa definição do governo. Então, você chega numa repartição, o coordenador fala, olha, eu não estou despachando nada porque eu não vou ficar aqui, alguém vem para o meu lugar e tal. E a gente assiste isso não só nas repartições públicas, mas também no Congresso, né? Para minha surpresa, ontem, no retorno, o avião estava com quase uma lotação máxima de deputados. Então, não havia mais sessão a partir de ontem. Mas conseguimos obter lá de alguns ministros, na área de infraestrutura principalmente, né? Cidades e transportes, algumas notícias boas, de que o governo tem projetos de investimentos já pautados, tanto na questão das concessões, quanto na possibilidade de trazer capital estrangeiro para investimento em infraestrutura no país. Isso vai depender muito do desenrolar da questão do impeachment e do projeto do Temer. Exatamente. Eu acredito que, como o Temer já declarou que não tem interesse em permanecer depois, então eu acredito que ele tem capacidade suficiente e liberdade para fazer um mandato despreocupado com a reeleição, né? Então eu acredito que, se de fato houverem projetos interessantes para a infraestrutura, e nos foi dito lá que ao longo de 10 anos no setor de transporte já existe uma captação de 20 bilhões de dólares para investimento no país, capital estrangeiro. Bilhões de dólares. De dólares. Isso é muito dinheiro num prazo muito curto para a infraestrutura, 10 anos. Então, eu torço para que nós tenhamos essa revolução de infraestrutura no país, porque a precariedade é muito grande na área de infraestrutura. Na verdade, a reversão não só das expectativas, que o empresário vive de expectativas, nós vivemos de expectativas, né? Se tu tem expectativas positivas, boas, né, de alcançar coisas positivas para a tua vida, para os teus negócios, tu tem uma outra postura. Se tu tens um reverso disso, é o que está acontecendo no país hoje, que aconteceu e agora está se revertendo. Então, isso vai muito agora na questão do desenlace do impeachment e dessas questões de sedimentação e consolidação dos projetos do Temer. E eu acho, viu, que ele tem assim, boas condições, ele é um camarada muito tranquilo, né? Sim, muito e bom, ele não foge ao debate, ele vai, bota a cara dele, é um presidente que eu acho que vai marcar como foi aquele que depois do Collor, como é que que depois... Foi do Collor, Itamar? O Itamar foi um grande presidente, porque na verdade ele pegou um pepino muito grande, e foi a partir dele ali que nós tivemos o plano cruzado em junho de 94, e aquilo mudou o país. Claro. Né? E eu acho que o Temer também corre o risco, né, de marcar o nome dele por isso. Mesmo pelas reformas que estão propostas a serem realizadas, né? O que se ouviu lá é que essas reformas deverão sair de alguma forma, pode ser precárias ou não, mas alguma coisa deve sair na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, que é fundamental para o país destravar, e que eu ouvi com muita satisfação de pessoas de alto poder lá, dizendo o seguinte: terminou a República Sindicalista. O Brasil precisa se desenvolver. E essas pessoas puxam o Brasil para baixo. O Brasil precisa se desenvolver. Aliás, foi o tema do meu comentário hoje, né? Que essa questão da reforma da Previdência é inadiável, quer dizer, a Previdência se discute se está ou não está, mas está, a Previdência não tem condições, e daqui a pouco não vai mais ter condições, como os estados estão, o estado do Rio Grande do Sul principalmente, de pagar os aposentados e os pensionistas. E a questão trabalhista, pelo amor de Deus, nós estamos com uma lei trabalhista de 1940 e poucos. 43. E o fato é que a gente tem uma nova expectativa de vida, e isso que as pessoas não entendem. Muda isso. É outra realidade. E muda as relações de trabalho, a abertura da economia, quer dizer, hoje somos completamente diferentes, quer dizer, se as coisas hoje mudam de 2 em 2 e 3 anos, imagina em 50, 60 anos atrás. Não, a dinâmica é completamente... Na própria CLT, Justiça do Trabalho, hoje, a Justiça do Trabalho considera uma pessoa que ganha R$800 por mês como hipossuficiente e uma que ganha R$80 mil também como hipossuficiente. Quer dizer, não tem cabimento. Né? É verdade. As pessoas são esclarecidas, não reclamou em 2 anos alguma coisa que não recebeu ganhando R$80 mil por mês. Isso está prescrito, não tem como manter uma posição dessa. Agora, o hipossuficiente lá, realmente ele tem os direitos dele e devem ser preservados. Mas eu creio que tenhamos aí alguns debates pela frente, e o que se ouviu também é que os cofres para esses organismos sociais
estão fechados e estarão fechados. E tem que estar para fechado. que evite esses movimentos sociais que não contribuem para o crescimento do país. Tem essas ONGs que se criaram aí, quer dizer, tem uma série de ONGs importantes, né, que tem um papel importante a desempenhar na sociedade, mas tem a maioria delas são coisas criadas para usar dinheiro público para ser utilizado em outras coisas menos nobres. Isso a gente sabe. Tá? Sérgio, obrigado pela tua presença. Ok. Boa semana de trabalho. Obrigado, Lili. Um rápido intervalo, voltamos para o último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Até já.